Pronto. Deixa só. Boa tarde. Hoje nós estamos, então, comemorando mais uma festa bíblica. Hoje, às 18 horas, então, começou a festa do Yom Kippur. O Yom Kippur faz parte das 3 últimas festas que apontam, então, para a vinda de Jesus Cristo. E Yom Kippur acontece, então, 10 dias de um tempo de reflexão, logo em seguida de Rosh Hashanah, e vai terminar, então, são 24 horas, amanhã às 18 horas, né? Não, amanhã às 18 horas. E o que é Yom Kippur, né? Yom Kippur, ele começa na celebração, então, da Palavra de Deus em Êxodo 32 e Levítico 16. O que isso quer dizer? Quando Moisés foi chamado, né, por Deus para subir no monte, que ele ficou lá por 40 dias, onde ele recebeu as tábuas da lei, né? Isso, né, lembrando que Deus quis falar com o povo, né? Fala que o monte fumegava, mas o povo ficou com medo e falou: não, Moisés, nós não servimos para isso. Então vá você falar com Deus. Lembrando que Moisés era um homem que falava face a face com o Senhor, né? Uma coisa maravilhosa. E aí, então, Deus chama Moisés e fala: sube aqui ao monte. E Moisés fica lá 40 dias e 40 noites. E nesse tempo, então, Deus dá as tábuas da lei para Moisés. E a palavra de Deus diz que essas tábuas foram escritas com o próprio dedo de Deus, né? Só que enquanto ele está lá conversando com Deus, Deus fala: corre, Moisés, corre, porque o teu povo perverteu. E Deus fala, e Moisés fala: meu povo, Senhor, tem misericórdia. E naquela mesma hora ele pede para Deus, né? Fala: olha, o Senhor é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Lembra que nos tirou do Egito? Por favor, tenha misericórdia do seu povo. E Deus então fala: tá bom. E Moisés então desce rapidamente. E quando ele desce, né, lá do monte, ele se depara com o povo lá, com grande alarido, com grande festança, que tinham construído um bezerro de ouro para si, né? Eles não deram tempo, né? Eles ficaram perdidos sem o líder, sem Moisés. Em vez de ir para Deus, né? Eles preferiram construir um bezerro de ouro. E Moisés ficou tão irado com aquilo que ele pega e quebra as tábuas da aliança, que todo mundo sabe que as primeiras tábuas foram quebradas, né? As segundas tábuas da aliança é dada novamente. Por quê? Porque significa que Deus tinha perdoado esse povo, né? Mas a primeira tábua é quebrada, que é exatamente, então, Deuteronômio, que é a segunda lei. E, então, é exatamente esse contexto que é Yom Kippur, né? Por quê? Porque Deus, em seguida, pega e fala assim, olha, em Levítico 16, fala assim, olha, fala para Arão construir, fala para Arão. Deus fala exatamente para Moisés, Moisés fala para Arão, e Arão entra, então, lá no tabernáculo, né? E no Santos dos Santos para pedir perdão para Deus, né?
E logo em seguida, em Levítico 23, de 27 a 39, Deus institui esse tempo, que é exatamente Yom Kippur, expiação. Então, isso foi instituído por Deus lá em Levítico 23, do verso 27 a 32, né? Que é por estatuto perpétuo. Então, isso é para nós ainda hoje, ou para nós cristãos, ressignificar, então, esse tempo em Jesus Cristo. Então, vamos lá. Então, o que é esse dia de Yom Kippur? O que acontece, né? Então, uma vez por ano, o sacerdote, então, ele entra no Santos dos Santos para oferecer sacrifício em prol do perdão da nação de Israel. Não se esqueça que a nação de Israel era constituída das 12 tribos de Jacó, que saíram do Egito e estavam lá no deserto para chegar na terra prometida, que era a grande promessa de Deus para eles. E nesse tempo eles desobedeceram e foi feito, eles ficaram no deserto, então, 40 anos, onde que tinha o templo, né? Existia, na verdade, templo, o tabernáculo, que é considerado o primeiro templo, né? É o primeiro templo da nação de Israel. E nesse tempo, então, o que acontecia? Uma vez por ano, o sacerdote entrava nos Santos dos Santos, porque ele tinha 3 divisórias, né? O altar de sacrifício, onde que eram feitos os sacrifícios, depois o átrio, onde que tinha o pão, onde que tinha a mesa da propiciação, e os Santos dos Santos, onde existia a arca, a presença de Deus, a grande presença de Deus. E nos Santos dos Santos só entrava então uma vez por ano o sacerdote, levando então os sacrifícios para o perdão do povo de Israel. Isso é Yom Kippur. Isso exatamente é Yom Kippur. E se diz que quando o sacerdote ele entrava, né, no Santos dos Santos, ele pegava uma pá, tirava brasas do altar de sacrifício. Esse altar de sacrifício tinha um fogo contínuo, perpétuo. E que não se esqueça, né? Eu acho a coisa mais linda que está escrito na palavra de Deus, que foi um fogo aceso pelo próprio Deus, né? Então, o sacerdote ia lá, pegava uma pá cheia de brasa e pegava 11 ervas aromáticas, né? Para consagrar ao Senhor esse dia de Yom Kippur. E se são 11, as tribos de Israel são 12, né? Por quê? Porque o sacerdote ele tinha uma consagração completa, mas a 12ª erva era as próprias mãos dos sacerdotes consagradas, era considerada, né? Porque essas ervas elas eram queimadas, né? Pelas brasas e se formava uma fumaça densa e espessa que enchia todo o templo, que enchia os Santos dos Santos, né? E essa é a coisa mais linda que se fala da presença de Deus, né? Porque quando fala que essa fumaça, né? Essa fumaça que eram as 11 ervas aromáticas mais as mãos do próprio sacerdote enchia o templo, né? Então todo o povo de Israel estava concentrado ali no átrio, né? E não se esqueça que era entre o átrio e os Santos dos Santos tinha um véu, uma cortina, né, que separava da Arca da Aliança. Então aquela nuvem de fumaça era tão densa, tão espessa, que ela passava pela cortina e ela ia para o átrio, né? Então, quando essa presença, essa Shekinah de Deus invadia os Santos dos Santos, né? Essa energia de Deus, essa unção, é isso que é energia, é isso que é a presença de Deus, é isso que são
as coisas boas de Deus, né? Enchia. Então, era o único contato que todo o povo de Israel tinha com os santos dos santos, né? E aí eles faziam orações assim, orações cheias de vitória, orações assim clamorosas, orações cheias de vida, de unção, onde que eles pediam perdão, então, por todos os pecados, e se enchia daquela Shekinah de Deus, se enchia da presença de Deus, se enchia do poder de Deus, da energia de Deus. Isso é Yom Kippur, né? Agora, todos sabem também que isso foi por muito tempo, mas que Davi tinha um desejo no coração por essa Shekinah, né? Ele tinha um desejo, uma coisa assim absurda pela presença de Deus. Davi falava o tempo todo: ó, como virá a minha glória do Senhor. É isso que Davi buscava. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele buscava essa energia, essa fonte da presença de Deus. E aí, quando Davi ele queria então levar a arca e fazer um templo, uma morada para Deus. É isso que Davi queria. E aí vocês sabem que Davi, então, o que ele faz? Ele compra um terreno que é a Eira de Araúna. Vocês sabem o que é a Eira de Araúna? A Eira de Araúna é onde Abraão levou Isaac a quase ser sacrificado, né? É uma coisa que aponta assim para uma presença de Deus, para algo mesmo que tipifica Jesus Cristo, né? Um sacrifício que tipifica Jesus Cristo. E essa Eira de Araúna, então, né? Davi compra esse lugar, né? Que é onde está o monte onde está o templo de Jerusalém. Mas só que a palavra diz que as mãos de Davi tinham sangue, né? Então ele não podia construir. Então quem constrói o templo, né, é o seu filho, Salomão. Então Salomão é quem constrói o templo. Quem constrói o templo. E falam que o povo de Israel, quando foi construir esse templo, eles doaram tanta coisa. Esse templo ele era feito assim de especiarias, de não sei quanto de ouro, de prata. Então todos os utensílios, né? Tudo foi feito dessa doação do povo de Deus, né? E essa Eira de Araúna é exatamente o Monte Moriá, onde que foi construído o templo. Então, o primeiro templo foi construído por Salomão, a pedido de Davi, e tudo que era, então, do tabernáculo foi levado para lá. Então, foi levado, né, a Arca da Aliança, né, a questão da Arca da Aliança. Essa questão do Templo de Jerusalém é algo tão forte para os judeus, né? Eles até hoje é o que eles mais, né, o outro grande jejum é exatamente a destruição do templo de Jerusalém. Então, o primeiro templo, né, foi construído então por Salomão, mais ou menos, acho que é 957 antes de Cristo. E esse templo ele foi destruído pelo Nabucodonosor, né, pela a destruição pelo reino da Babilônia, né? Então, e na Bíblia está escrito que quando o Nabucodonosor invadiu, né, tem uma lista de tudo que eles levaram para a Babilônia, mas não está listado a arca. A arca desaparece aí, mesmo depois da construção de outros templos, né? A arca desaparece. E vocês sabem que a reconstrução do segundo templo, então, é feito, né? Nós já fizemos um estudo grande de Esdras e Neemias, que são aqueles exilados, né? E eles vão lá na presença do rei e pede para reconstruir os muros. E esse templo, então, reconstruído
na época de Esdra e Neemias, ele dura 500 anos, 500 anos. Aí vocês conhecem também a história, né, que o templo de uma certa forma, ele é reformado, e ele é reformado por Herodes. A história de Herodes é muito interessante, num outro dia a gente fala. Ele é judeu, mas ele é faraônico, ele só pensa em grandes obras. Então ele fez uma obra imensa, não tem como. A maior versão do templo é essa obra de Herodes. Ele amplia e restaura todo o templo de uma forma gigantesca. E ele pega o Monte Moriá e ele corta, né? E ele faz um platô absurdo, né? E aí ele ergue 4 paredes, né? Que é exatamente onde que está lá a mesquita, hoje lá no centro, né? Lá em Jerusalém. E vocês veem a grande plataforma dos 4 muros que foi construído por Herodes, né? Só que esse templo de Herodes, ele dura menos de 100 anos. É engraçado, né? Dura menos de 100 anos, porque depois ele é destruído pelos romanos. E depois disso, ele foi tão destruído. Hoje, se você for em Jerusalém, você vai ver esse templo destruído, que é onde eles esperam a reconstrução do templo. Então, o que acontece depois da destruição do templo? Depois, né, de 70 anos depois de Cristo, né, foi Jesus, ele profetizou a esse respeito, né? Os judeus não têm mais o templo. Então, e aí, como que eles vão celebrar, então, Yom Kippur? Como que eles vão celebrar Yom Kippur? Então, não tendo templo, eles celebram, então, hoje nas sinagogas, né? Eles celebram nas sinagogas. Então, hoje, aqui, nós vamos ver como que é que os judeus celebram nas sinagogas e como nós, como cristãos, podemos estar transportando esse momento tão importante, essa festa tão importante, né? Porque hoje eu acho que essa festa, ela não é só judaica, ela é uma festa judaico-cristã. Então nós vamos falar um pouquinho dessa festa, né? Então primeiro para os judeus e um pouquinho para nós, né? Então, se pudesse escolher uma palavra, Yom Kippur é arrependimento profundo, profundo. Quando a Shekinah de Deus invade o nosso coração, a única coisa que nós temos que fazer é nos arrepender diante desse Deus Todo-Poderoso e proclamar, né, essa unidade nossa com o nosso Deus. E né? o arrependimento tem que ter um coração quebrantado. E um coração completamente quebrantado, um coração limpo, né? É tirar toda a sujeira que existe no nosso coração e fazer de nós um coração limpo, um coração puro para Deus. Então, Yom Kippur, por isso que se veste de branco. Por quê? Porque o branco, ele representa essa pureza, né? Então, em Yom Kippur, normalmente se usa o branco. E alguns judeus fazem opção pelo o quitel, que na verdade é uma túnica branca que era tradicionalmente usada na época para enterrar os mortos. A cor branca, né, é uma limpeza do espírito, né? Então, as roupas brancas são uma coisa boa para essa ocasião. Mas muitos judeus usam, e também se o cristão quiser usar o talit, que é o chale da oração, porque quando nós colocamos o talit, né, aquele chale de oração, significa, né, quando nós pegamos na ponta, né, do manto, né, a presença de Deus, é se voltar para a presença de Deus, né? Então, os judeus, eles fazem toda uma proibição nessa data. Então, algumas coisas são proibidas para os judeus, né? Então, respeite essas proibições dos judeus, né? E aí eles não podem usar perfume, não podem tomar banho, não usam couro, porque ouro é uma coisa, sapato de couro é uma coisa muito chique, né, do nosso tempo. Vocês veem que como nós vivemos numa época abastada. Imagina na época lá do deserto, se tivesse couro, né? Então, couro é uma coisa de origem animal, inclusive, né? Então, se deve evitar o uso, né? E o jejum, o próprio jejum, inclusive de sexo, né? Então, mas o ato de restringir todas essas coisas significa um afligir da alma,
que o objetivo de afligir a minha alma, de afligir a alma, é a gente entrar em humildade, em quebrantamento e ser humilde diante da presença de Deus, né? Crianças ou pessoas doentes ou idosas, né, não devem fazer essas restrições, né? Então, uma questão de respeito. E nós, como cristãos, né, eu creio que o jejum é o principal. O jejum é o principal. Porque no jejum, quando a gente aflige o corpo, né, nós nos chegamos mais perto de Deus e nós nos conectamos a Ele de uma forma impressionantemente diferente, né? Essa energia, ela se torna com o Senhor. Vamos então para as etapas dessa celebração. Tem 5 etapas na celebração. Ela é muito bonita, né? E ela tem muitas etapas. E para mostrar esse arrependimento, né? Existe nos 10 dias, né, chamado, que se pede perdão nos 10 dias anteriores, né? É um tempo de reconhecer os erros e também nesses atos de limpar, né, de limpar o nosso coração, de deixar o nosso coração limpo, fazer doação, atos de caridade. Porque quando nós fazemos caridade, quando nós olhamos para o outro, quando nós deixamos o nosso coração limpo, a primeira coisa, nós diminuímos, né? O nosso ego diminui. E quando o nosso ego diminui, nós enxergamos mais o nosso próximo. E se nós enxergamos mais o nosso próximo, nós tendemos a ser mais generosos. Então, jogar tudo fora o velho, colocar o novo e olhar o nosso próximo com atos generosos de doação, de caridade, né? Então, considere isso muito importante. É um sentido muito importante de Yom Kippur. Agora... A nação também, né? Oi? A nação. Né? A nação. Isso. O arrependimento pela nação vem no segundo, né? Isso é anterior. Então, qual o primeiro? Eu vou falar de 5 passos, tá certo? 5 passos, né? O primeiro é o Kol Nidre ou Kol Nidrei, né? Se fala mais, a portuguesada é Kol Nidrei, mas é Kol Nidrei, né? O que é o Kol Nidrei? Não tem mais como entrar lá no Santos dos Santos, não tem mais como pegar aquela fumaça, a Shekinah de Deus, não é mesmo porque nós, como cristãos, nós não estamos mais na lei, nós não precisamos mais disso. Mas os judeus, eles precisam do templo. Como eles não têm mais templo, vocês sabem muito bem que os judeus, né, depois foram dispersos pelo mundo depois da invasão romana, né? E existem os judeus espalhados por todo o mundo. E os judeus sefarditas, né, que são mais, né, os judeus espanhóis, os judeus ibéricos, né, eles fizeram uma prece assim, que é um choro, um lamento, é uma prece cantada. E essa prece, ela acabou sendo colocada em todas as sinagogas depois de Israel. Mesmo pelos, né, eles são sefarditas, mas mesmo pelos askenazitas e todos os judeus espalhados pelo mundo. Então, essa prece é a primeira coisa quando eles vão fazer o Yom Kippur nas sinagogas. É o primeiro. Então, eles colocam, né, ela é toda em aramaico, né? E os judeus pedem que anule as promessas que não foram cumpridas no ano anterior e renove a esperança, renove essas novas preces, né? E para nós é a mesma coisa, não tem diferença. Nós precisamos, né? Eles se debruçam diante do rolo da Torá e nós nos debruçamos diante de Jesus Cristo, né? Eles estão na lei, nós somos na graça. Mas isso não significa, porque nós somos na graça, que nós não temos que nos derramar na presença de Deus, né? Então, em Jesus Cristo, o que nós fazemos? É fazer momentos de louvor, momentos de completa adoração, momentos de limpar o nosso coração, de falar com Jesus, Quantas né? promessas que não alcançamos
Pela nossa incredulidade. É o pelas nossas falhas, né? É. Eu acho que é a mesma coisa. A Thaisa está dizendo assim, quantas coisas que nós alcançamos, Não alcançamos, né? Que não alcançamos, né? Diante das promessas de Deus. Então é o tempo de nós entrarmos, né, confiantemente nos santos dos santos, pela presença e o sangue do Senhor Jesus, e clamar para que nós possamos cumprir o nosso propósito aqui na terra. E cumprindo o nosso propósito aqui na terra, todas as promessas de Deus são realizadas na nossa vida. Todas as promessas de Deus, né? A segunda bênção, ela é bem interessante, a bênção sobre as crianças. E a bênção sobre as crianças, ela é feita às vezes na véspera de Yom Kippur, mas pode ser também no dia de Yom Kippur, lá durante a sinagoga. Mas é os pais que têm que abençoar os filhos. Então, como que é? Jacó foi o patriarca do povo judeu, né? E ele tinha 12 filhos. E esses filhos, ele treinou cada um deles numa habilidade tão específica, né? Que cada um deles representava uma parte da nação. Toda a nação, ela é construída em cima desse modelo judaico, né? Que é uma nação. Uma nação é formada por famílias. E as 12 tribos são os filhos de Jacó, né? Então, os patriarcas são Abraão, Isaac, Jacó, com as 12 tribos, né? Então, a bênção que Jacó um dia proferiu sobre os seus filhos, que está lá escrito, acho que é em Gênesis 29, se não me engano, é exatamente isso. Mas os judeus, antes, né, disso, tem a bênção que Jacó dá a Efraim e Manassés, porque não se esqueça que o filho, assim, que cumpriu, né, que chegou mais perto do propósito, foi o José, né? E os filhos de José, então, né, você sabe que Levi não entra, né, por causa que é o povo que são sacerdotes, então entra Efraim e Manassés no lugar de José, né, representando José. Ele tem uma porção dobrada. E Efraim e Manassés, eles cresceram fora daquele contexto, né, dos irmãos. E eles foram muito parceiros, eles andavam muito em paz. Que não é o que acontece com os 11 filhos, né? Cada um dos filhos tem uma história, né? Não se esqueça que mataram o cunhado lá da irmã, né? Judá, né? A história de Judá é linda. Então, cada filho são histórias difíceis. Então, nesse dia, nós temos que dar uma bênção especial para os nossos filhos, né? Especial. E a gente sabe que todos os filhos passam por dificuldades, né? Todos os filhos de Abraão, de Jacó, passaram por dificuldades, mas eles permaneceram firmes nas promessas. E assim como que a bênção deve ser encarada, né? Em Gênesis 49 mesmo, que Jacó, então, dá a bênção para cada filho. Quem tiver oportunidade, leia mesmo. Hoje, né, o jejum se prolonga por 24 horas e uma das coisas é ler a Escritura. Então, se você puder ler Gênesis 49, vai falar exatamente das bênçãos de Jacó sobre os seus filhos, né? E antes disso, né, tem a bênção de Jacó sobre os filhos de José, né? Que está um capítulo anterior, em Gênesis 48. Ok? Agora, como que as bênçãos para as filhas? Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Então, como que as bênçãos das filhas? Né? É a Sara, né? A Sara, depois a Rebeca, a Raquel e a Lia. Elas são as patriarcas. E não se esqueçam, né, da história de Raquel e de Lia, né? Que um dia Jacó entrou nessa história, né? Que elas são as mães das 12 tribos de Israel. Mas Jacó tinha se apaixonado pela Raquel, né? Mas na última hora, depois de trabalhar 7 anos, então Jacó
pensando que ia casar com a Raquel, o Labão, que era o pai, né, o sogro, dá a Lia, né? Então, e a Raquel, ela se redime diante disso, né? Não é fácil, né? Ela era a prometida, mas acaba sendo a Lia a primeira esposa e depois ela entra como a segunda esposa, que todos conhecem. Então, são as matriarcas, né? Então, nós temos que clamar, né? Porque Jesus é aquele que veio, né? Como o Filho de Deus, né? Então, nós somos essa nação. Então, abençoa seu filho, abençoa sua filha, porque nós somos os filhos do Senhor. E como hoje nós nos tornamos filhos? Como nós nos tornamos filhos? Simplesmente confessando o nome de Jesus. É acreditando que Jesus é o Messias. É acreditando que esse sangue derramado na cruz é suficientemente a coisa mais preciosa que Deus nos deu para chegar na Shekinah de Deus. Então, essa bênção dos filhos da nação de Israel para ser o povo escolhido aqui por Deus, o mesmo paralelo é para nós cristãos, que hoje, né, nós temos que clamar por essa igreja, que somos nós filhos, a igreja de Cristo, sem denominação, sem teto, né? Essa igreja que hoje em dia precisa de um clamor. Ela precisa de um clamor genuíno de todos nós. Nós precisamos de unidade. E outro clamor que nós temos que acontecer, né? É pela nação de Israel, para que eles possam se converter e receber individualmente cada um como Jesus, seu Salvador. Então, da mesma forma que Yom Kippur é o dia que trombetas é o arrebatamento da igreja, onde que a igreja do Senhor vai ser levada, Yom Kippur, os 10 terríveis dias, né? É a última oportunidade que Deus está dando aos judeus para que eles se arrependam e recebam como o Messias. O Messias já veio, é Jesus Cristo. Isso é muito sério. Esse é um clamor que nós temos que ter muito sério no nosso coração, que é o clamor pela nação de Israel. Clamor pela nossa nação. Porque a nossa nação, né? Não se esqueça que ela tem uma ligação impressionante com Israel. Nós precisamos conhecer um pouco mais a história do Brasil, a história de Israel. Nós somos celeiros. Nós somos irmãos da nação de Israel. Nós temos obrigação, né? Como aqueles que foram redimidos pelo sangue, de clamar pela nação de Israel. E isso é pela bênção dos filhos, porque nós somos filhos enxertados na videira verdadeira. Então eu queria, se você puder depois, né, tem um louvor que é Shalom Jerusalém, que ore pela paz em Israel. Nós precisamos ter esse louvor na nossa boca. E nada mais propício que o dia de hoje para a gente orar pela nação, pelo Brasil. Nós estamos em dias de decisão. E eu entrego a minha nação nas mãos do Senhor Jesus. E declaro que o diabo não tem poder sobre a nossa nação. E também entro na brecha. Todos os pecados dos filhos que não reconhecem o Senhor Jesus. Sabe, isso é muito sério. É muito sério. Não é política. É reino. É reino. É reino. Um povo consagrado a Deus. Pensem sobre isso. Pensem sobre isso. E decidam, depois de orar mesmo, se consagrar. E o Senhor vai falar com você. Não deixe de ser enganado pelo inimigo.
Não deixe. É um momento também de, até pensando no Canaiara, de arrependimento por toda imoralidade. Sim, a Thaisa está dizendo daqui que é o momento da gente entrar na brecha, né? Sobre a nossa nação, né? Imoralidade, arrependimento mesmo. Na nossa nação tem muita coisa imoral, tem muito roubo, tem muita prostituição. Brasil tem que ser consagrada como uma nação santa. Vamos parar de roubo, vamos parar de prostituição. Diga não ao aborto. Diga não às coisas que não são do Senhor. Que o Senhor possa completar esse tempo na nossa vida. Idolatria, né? Quantas idolatrias, né? A Thaisa está dizendo quantas, né? Quantas idolatrias. E a terceira é o Alchet. O Alchet é exatamente a confissão de pecados. Então é hora de confessar todos os pecados. Os meus pecados. E eu posso também entrar na brecha pelos pecados da minha família, pelos pecados da minha nação. Coloca a boca no pó. Se ajoelhe, ore, peça. Se volte para si, dentro do seu coração, e busque essa Shekinah do Senhor, através do sangue de Jesus, para nos limpar. Consagra-se ao Senhor e Ele te dará a direção. Ele te dará o caminho certo. Ora, jejua, de joelhos, ofereça-se, consagre, Senhor Jesus. Peça perdão pelas nossas faltas, busque Deus dentro de você mesmo, porque Ele se encontra aí mesmo. Peça um novo tempo de sabedoria, uma sabedoria que vem do alto, uma nova mentalidade, que mude a nossa mentalidade, porque nós temos ainda muito uma mentalidade escrava. E Deus nos dá uma mentalidade de liberdade. E que você saiba usar essa liberdade em favor dos nossos irmãos, da nossa família, da nossa nação. É isso que é o propósito de Deus. Eu derramar Jesus na vida de cada um. Mas não é uma coisa pequena, é uma coisa muito grande. É com uma mentalidade, é com uma energia que vem do Senhor. É um transbordo sem tamanho. É aquilo que vem do Espírito Santo de Deus. Que só você, diante do Senhor, pode buscar e transbordar. O quarto é a Neilá. O que é isso? É a última oração da cerimônia. Os judeus eles vão na sinagoga 5 vezes, né? E eles fazem 5 orações. Primeiro é a Marivi, segunda é Shaharit, a terceira é Musat, a terceira é Mishá, e a quarta é Mishá e a quinta é a Neilá. Então é essa última oração, né? Essa oração inflamada, né? E ela é realizada pertinho já do pôr do sol, porque ela vai marcar o fim do Yom Kippur amanhã, né? E em Cristo, nós entregamos o nosso coração para Jesus, para ser limpo com toda a nossa alma. É esse clamor profundo pela volta de Jesus pelos nossos irmãos judeus. Sabe? Os 10 terríveis dias do Senhor. Yom Kippur é o último tempo, na volta de Jesus, que os judeus vão ter para se arrepender. E está escrito que esses dias serão tão terríveis, que você pode clamar a morte, mas você não vai encontrar a morte. Porque só o Senhor pode.
E é a época de decisão entre ser ou não ser de Cristo. Essa é a grande tribulação. E depois, daqui uns dias, nós vamos estar comemorando tabernáculos, então, que é o reino milenar. Que é Jesus voltando e reinando na Nova Jerusalém com aqueles que aceitaram todos os remédios do Senhor. Então, isso é Yom Kippur. Bota a boca no pó. Se tranque dentro do quarto. Jesus fala assim, olha, se você quiser orar, entra lá, no secreto. Ora o Pai Nosso. O Pai Nosso é como se fosse a oração de todo dia, mas hoje é um dia especial. Ore mais, jejue, né? Então os judeus dizem, Gimar Shatimah Tová, tenhamos uma boa assinatura no livro da vida. E nós clamamos que eles tenham mesmo, que haja o arrependimento, que eles aceitem o Senhor, porque o Messias já veio, é Jesus Cristo de Nazaré. E é isso que nós clamamos. Mas nós cristãos, então, é uma gratidão pela vinda de Jesus, pela nossa salvação, enquanto aguardamos a sua segunda volta e renovamos a nossa unidade com a nossa nação, com a nossa família, com o povo judeu e principalmente eu, responsável, que governo a minha vida com Jesus Cristo de Nazaré. Você, com Jesus Cristo de Nazaré. Um bom Yom Kippur. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Amém. Faça uma oração agora. Faça uma oração. Existe a oração sacerdotal também. A oração sacerdotal, diz assim, olha, quero ler um pedacinho aqui da oração sacerdotal, que diz assim, que Deus te abençoe e te guarde. Amém? Digam todos, amém. Amém. Que Deus faça resplandecer o seu semblante sobre ti, amém, e seja gracioso contigo. Diga amém. Amém. Que Deus volte o seu semblante para ti e te conceda a paz. Shalom, Jerusalém. Amém. Ficou alguma coisa, Tata? Então, você pode encerrar? Pode.